Minha pesquisa é sobre a racionalidade da crença em Deus. O objetivo da minha tese é responder à pergunta: o que é que a crença em Deus precisa ter para ser tida como racional, razoável, justificadamente aceitável e ser assim um caso de conhecimento? Como as pessoas podem dizer: eu sei que Deus existe? Então esse é mais ou menos o meu objeto de estudo. E geralmente as pessoas elas respondem essa pergunta, elas acham que o modo natural de responder essa pergunta tem a ver com provas e argumentos. Geralmente as pessoas dizem: só é possível saber que existe tal pessoa como Deus se você tiver um argumento definitivo, se você tiver uma prova, se você conseguir comprovar que Deus existe. A questão é: por que pensar isso? Por que pensar que para a gente acreditar que sustentar a crença em Deus como uma crença racional, a gente precisa de provas e argumentos? Grande parte das coisas que a gente acredita não necessita de provas e argumentos. Por exemplo, eu acredito que o mundo tem mais de 5 minutos, mas eu não tenho uma prova ou um argumento definitivo para sustentar essa crença, por exemplo. Me parece ser simplesmente a forma natural de como as coisas são. Eu acredito, por exemplo, que existem outras mentes além da minha. Eu não tenho uma prova definitiva que consiga me comprovar essa crença. Eu acredito que o passado existe, eu acredito que existe um mundo exterior. Enfim, a maioria das minhas crenças, eu não tenho uma prova e um argumento definitivo para acreditar nelas. E eu sustenho todas elas como racional. Então a questão é: por que a crença em Deus não pode ser uma crença desse tipo? Por que as crenças que eu tenho uma inclinação natural em acreditar, como as minhas crenças da memória, sobre outras mentes, etc., eu não preciso de uma prova? E por que especificamente para a crença em Deus eu precisaria de uma prova para ser tido como racional? Uma segunda questão é que quando você pede uma prova para ter a crença em Deus como racional, fica parecendo que a questão de provas, a crença em Deus é o tipo de crença que a gente pode acreditar e desacreditar facilmente. E por mais que eu me esforce, por exemplo, para acreditar que o mundo tem 5 minutos, eu não conseguiria sustentar naturalmente essa crença. Por mais que eu me esforce, por mais que alguém me mostrasse bons argumentos em favor de que o mundo tem 5 minutos, mas essa é uma crença que eu não conseguiria sustentar com facilidade. A mesma coisa eu penso que a crença em Deus. A crença em Deus não é o tipo de crença que a gente pode crer e descrer assim facilmente de uma hora para outra, etc. E parece que a forma natural, a inclinação natural que nós temos é acreditar em Deus. E que, a não ser que eu tenha uma razão muito forte para abandonar essa crença, eu sou racional em sustentar ela. Agora, disso não segue que não exista bons argumentos e evidências, por exemplo, em favor da existência de Deus. Existem bons argumentos e evidências em favor da existência de Deus, como existe para qualquer outra coisa, como existe para as crenças da minha memória, como existe para o mundo natural, como existe para a existência de objetos materiais. Esses argumentos não são definitivos, né? Você não consegue, de forma matemática, provar que o mundo tem mais de 5 minutos, assim como você não consegue, de forma matemática e definitiva, provar que Deus existe. Mas nada na filosofia é assim. Nenhuma crença na filosofia você consegue provar de forma definitiva. O que você consegue é oferecer um bom argumento, e nesse argumento você tem boas razões. Então, a crença em Deus, ela pode ser tida como racional, em primeiro lugar porque é racional acreditar nas nossas inclinações naturais, é razoável acreditar assim, é razoável acreditar nas coisas como elas nos parecem ser. E, em segundo lugar, a crença em Deus pode ser racional, de forma secundária, porque
É possível você mostrar que a crença em Deus tem bons argumentos ou boas evidências que a sustente. Você tem um argumento cosmológico, o argumento do design do mundo, o argumento moral. Os filósofos ao longo da história levantaram bons argumentos em favor da existência de Deus.